pessoal, boa noite. Vamos começar, então, esse novo projeto da formação continuada, que é o Clube do Livro. Confesso que já há bastante tempo é um interesse nosso da formação criar esse espaço para discussão de livros clássicos de neuropsicologia, de neurociências, alguns livros mais técnicos, outros livros como esse que a gente vai discutir, livros mais romanceados, né, livros de casos clínicos contados de uma maneira mais direcionada, não apenas aos neuropsicólogos, aos neurologistas, mas também ao público geral. Nós temos aí uma lista de candidatos para para as próximas discussões, mas eu escolhi esse livro por uma razão extremamente pessoal. Esse livro talvez tenha sido a minha experiência inicial em psicologia, que certamente me fez decidir continuar a minha graduação. Eu não vou entrar aqui no mérito da minha escolha pela psicologia, não vem ao caso, mas meus alunos sabem bem dessa história. Quando eu comecei o curso, no primeiro período, já tinha certeza que eu trancaria e iria fazer outra coisa, porque muitas coisas que eu via, né, em sala de aula não me geravam muito entusiasmo, muita motivação. Até que eu assisti na disciplina de anatomia, no primeiro período, no módulo de neuroanatomia, porque na minha época a gente tinha uma carga biológica muito grande na UFMG. A gente tinha uma disciplina inteira de anatomia e uma disciplina em seguida de neuroanatomia. Então, você fazia anatomia humana básica e depois você fazia neuroanatomia. Em anatomia, a gente tinha um módulo de neuroanatomia, que era apenas introdutório. E nesse módulo, eu tive o prazer de ter aula com o professor Ramon Cossenza, que depois se tornou meu orientador e depois meu sócio, um dos meus melhores amigos. E nesse módulo de neuroanatomia, eu me encantei pelo assunto, né? Eu falei, nossa, eu quero mexer nessa área, quero mexer com alguma coisa relacionada a neurociências. E o Ramon, ele indicou a leitura desse livro. O livro foi publicado em 1985. Eu li esse livro no primeiro período de curso, em 1992. O livro tinha 7 anos de publicação na época, então não era um livro tão antigo, e eu fiquei absolutamente fascinado, não só com os casos clínicos, mas com a forma como esses casos são contados pelo Oliver Sacks. Mas mais do que isso, né? Esse livro ele acabou sendo muito importante para popularizar uma série de temas de neurologia cognitiva comportamental e de neuropsicologia para a população em geral, mas no próprio contexto da psicologia, numa época em que pouco se falava de neurociências, pouco se falava de assuntos mais relacionados às consequências cognitivas e comportamentais da atividade do sistema nervoso, esse livro, para muitos psicólogos, foi o primeiro contato com a área, que foi meu caso no primeiro período de curso. Bom, esse livro, eu recorri a ele várias vezes ao longo da minha graduação e posteriormente, né? Já reli várias vezes os casos isolados, muitas vezes para preparar aulas, mas já há bastante tempo eu tinha vontade de sentar e estudar esse livro, de ler o livro nos detalhes e tentar fazer uma comparação com aquilo que o Oliver Sacks descreveu em 1985, com as coisas que a gente hoje tem de informação, tendo em vista a literatura científica mais recente. E é basicamente essa a nossa proposta, não apenas para esse livro, como para outros livros que a gente vai discutir aí no nosso Clube do Livro, depois com a Rochelle, com o Neander e com outros convidados. Então, hoje, nesse primeiro encontro de apresentação de como vai funcionar, eu quero falar para vocês duas coisas. Eu quero falar sobre como o nosso grupo vai funcionar, né? E esse primeiro grupo a gente está abrindo não só para os alunos que são matriculados na formação continuada, mas eu pedi, né, e os colegas concordaram prontamente, de abrir para o público geral, até porque eu acho que esse livro é um livro que merece muito ser lido, merece muito ser estudado, merece muito ser analisado com o devido
conhecimento de que é uma publicação de 1985, que, como a gente está falando de ciência, muita coisa mudou de lá para cá, né? Os conceitos, os modelos de neuropsicologia cognitiva, e a gente sempre tem que fazer leituras tendo isso em consideração. Porém, tem alguns aspectos desse livro que chamam muita atenção sobre a forma de descrever os casos, de interpretar as consequências cognitivas, comportamentais, emocionais das deficiências adquiridas ou do desenvolvimento do sistema nervoso, e acho que isso a gente ganha sempre, né, ao ler esse livro, trazendo um pouco para a nossa prática clínica, para as coisas que a gente faz no nosso dia a dia enquanto neuropsicólogos. Então, a gente vai falar basicamente duas coisas aqui hoje. Como o clube vai funcionar e a apresentação geral do nosso livro. Os primeiros aspectos que a gente pode falar para poder contextualizar o livro, falar um pouco sobre o autor e tentar convencê-los do porquê é tão importante a gente ler essa obra do Oliver Sacks. Então, primeiro vamos falar sobre funcionamento. Como que a gente vai funcionar? Cada um dos nossos livros vão ser discutidos a critério do professor que estiver conduzindo. Então, nem todos os livros vão ser discutidos em 4 encontros, nem todos os encontros vão ter a mesma duração, isso vai ser divulgado livro a livro, mas, independentemente do tempo que a gente vai dedicar a cada uma das discussões, a gente vai sempre, né, indicar um livro, fazer essa apresentação que eu estou fazendo aqui hoje, né, contextualizando a obra. A gente vai divulgar um cronograma e um plano de estudos para cada um dos livros, e a gente vai criar um grupo de WhatsApp, né? Então, você que já tem aí 412 grupos de WhatsApp no seu celular, você vai ter mais um grupo de WhatsApp, que vai ser o grupo do Neuroclube do Livro. E para que vai funcionar o Neuroclube do Livro? Você mandar correntes, né, de bom dias, correntes, aquelas figurinhas, né, para você mandar isso o dia inteiro e para todo o povo começar a sair do grupo. Brincadeiras à parte, o grupo vai funcionar para que, ao longo dos intervalos aqui entre os encontros, a gente consiga levantar dúvidas, comentários, tópicos que, ao longo, né, da leitura dos capítulos, venham a surgir, tanto do ponto de vista de contribuições de atualização teórica. Eu li um paper que fala sobre prosopagnosia e eu gostaria de compartilhar aqui. Eu estou com dúvida sobre qual sintoma que é esse aqui que o paciente apresenta, o que isso representa, como avaliar, como que a gente avalia isso hoje em dia. Então, no grupo de WhatsApp, o nosso foco vai ser a discussão do livro, especificamente do livro. Nesse grupo de WhatsApp, a gente vai passar os materiais, né? Por exemplo, hoje nós temos um material que eu vou mostrar para vocês, que é uma síntese dessa apresentação, juntamente com um roteirinho que eu sugiro que vocês usem para a gente analisar cada um dos 24 casos descritos no livro. Então, o WhatsApp vai funcionar para essa finalidade, ok? E aí a gente vai ter um cronograma, no caso desse livro, né, são 3 encontros, além desse encontro de hoje. Em cada um dos encontros a gente tem um planejamento de quais capítulos que a gente vai discutir, ok? Então vai ficar bem organizado para a gente realmente ter uma experiência bastante satisfatória, ok? Vamos começar a falar então do livro, né? Vamos falar do autor, da época em que o livro foi escrito, né, e de alguns aspectos, né, que a gente vai levar em consideração na leitura dessa obra do Sacks. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que apresentar aqui hoje é um pouco de quem foi o Oliver Sacks. Eu sou apaixonado pela obra dele, pelas contribuições que o Sacks deu para as neurociências como um todo, para a divulgação científica, a forma como ele escreveu os casos clínicos. Então, acho que é importante a gente entender um pouquinho sobre ele antes da gente entrar no livro, ou em qualquer um dos livros dele, né, propriamente ditos.
Ele é inglês, nascido em Londres, formou em medicina em Oxford em 1958. Nesse período, ele ficou mais ou menos uns 2 anos após a formação, após receber o diploma de médico, fazendo alguns estágios, alguma formação complementar em neurologia e cirurgia. E aí, então, ele vai para os Estados Unidos continuar a formação dele em neurologia. Essa formação dele em neurologia, inicialmente, ele faz um internato num hospital lá em São Francisco e, posteriormente, ele vai para a Universidade da Califórnia, onde ele faz a residência dele em neurologia. Então, em 1965, ele conclui essa formação. Posteriormente, ele vai para Nova York, onde ele vai atuar em alguns hospitais como neurologista, em algumas escolas de medicina como preceptor de neurologia. E é justamente nesse contexto, né, nessa transição aí da Califórnia para Nova York, os últimos anos dele de Califórnia e a vivência dele em Nova York, que ele vai atender boa parte dos casos, o número considerável de casos, que posteriormente vão ser descritos em vários dos livros dele, e principalmente no livro do Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, ok? Ele também se tornou um acadêmico muito respeitável, foi professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Colômbia e, posteriormente, professor de neurologia. Ele trabalhava no Centro de Atendimento e Estudos de Epilepsia na Universidade de Nova York. Eu vou depois deixar para vocês o link da Fundação Oliver Sacks, onde vocês podem pegar um pouco mais do currículo dele, das coisas que ele fez, e vocês vão ver assim, que ele foi amplamente premiado pela coroa britânica, nos Estados Unidos, em vários lugares, tem vários títulos, né, de doutor honoris causa. Então, ele teve um reconhecimento acadêmico absurdo. E é interessante notar, porque assim, ele sempre teve uma perícia muito grande em traduzir o conhecimento científico, o estado da arte da época, para aplicações clínicas, né? Isso é muito claro no livro dele, Tempo de Despertar, quando ele faz, né, o uso do L-Dopa para tratar os pacientes com encefalite letárgica. Isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho nos próximos encontros, é um dos capítulos do Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, mas por hora o que eu quero chamar a atenção é para o fato do Oliver Sacks, embora ele tenha, né, se dedicado bastante à clínica, ele tinha uma capacidade absurda de traduzir o estado da arte do conhecimento da época para aplicações clínicas, para leitura e intervenções nos casos dele. Então, ele foi muito reconhecido, inclusive, né, por essa capacidade que fica clara na leitura dos casos clínicos, né, que ele nos apresenta. Oliver Sacks, ele tem uma série de peculiaridades na vida dele que talvez nos ajude também a entender a forma como ele se relacionou com os casos clínicos. Oliver Sacks, ele desde muito cedo na vida, ele tinha um interesse grande por ciências, ele tinha uma paixão por química, e aí quem quiser ler um outro livro dele, o Tio Tungstênio, vai falar um pouquinho sobre essas experiências dele como adolescente apaixonado por ciência, né? E ele vai falar não só da experiência dele, mas como um pouco de evolução da ciência, né, nesse período. É muito interessante esse livro. Ele era uma pessoa que tinha algumas peculiaridades para a época, então ele tinha uma paixão por moto, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu li em um texto jornalístico biográfico do Sacks, né, que ele era inclusive daquele grupo, né, dos Hell Angels. Parece que ele cita isso também na biografia dele. E além disso, né, o Sacks, ele tem uma paixão na juventude dele por halterofilismo, ele tem, né, uma série de experiências com drogas ilícitas nesse período. Então, ele era uma pessoa meio outsider para a época, né? Uma pessoa que, de alguma forma, não respeitava tanto os padrões da conformidade para a época dele. E é interessante que, quando ele faz, né, a abordagem dele de descrição dos casos, ele defende muito uma abordagem
entre aspas, né, diferente daquilo que era corrente, né? Ao invés de fazer descrições muito rigorosas do ponto de vista acadêmico, ele defende o que a gente vai ver daqui a pouquinho, que seria uma forma de descrição dos casos chamada ciência romântica, né? Ou então baseada no que o Luria chamava de ciência romântica. A gente volta para esse conceito daqui a pouco. O Oliver Sacks era descrito como um cara extremamente tímido, embora quando você vê as entrevistas, quando você vê as aulas dele, né, em grandes centros, isso talvez, né, fique um pouco mais escondido, mas ele era descrito como um cara extremamente tímido, genial, brilhante, um polímata, um cara que interessava por N assuntos diferentes, inclusive um desses assuntos, a botânica. Ele tinha um conhecimento muito aprofundado nessa área. E é interessante, ele também tinha um interesse muito grande por artes, né? Inclusive, isso fica muito claro na leitura, né, dos livros dele como um todo, por filosofia, por artes. E essa peculiaridade do Sacks é bem interessante, porque muito da leitura dos livros dele, ele faz menções a vários filósofos de várias épocas, ele faz menção, né, a outros cientistas contemporâneos dele, ele faz também menção o tempo todo à arte, né, seja a música, seja a pintura. Então, os livros dele são livros muito ricos do ponto de vista cultural, que refletem a erudição dele. Uma outra coisa interessante é que vários dos trabalhos, das descrições do Sacks, elas deram origem a interpretações cinematográficas, né? Uma delas, que talvez seja, sem dúvida que eu mais gosto, é Tempo de Despertar, com o Robbie Williams e com Robert De Niro, um filme que inclusive foi indicado para o Oscar, ganhou vários prêmios, infelizmente não ganhou o Oscar, se não me engano, não ganhou, não me lembro, que acho que não ganhou, não chegou a ganhar o Oscar, mas foi indicado, em que ele relata um pouco dessa experiência com os pacientes de encefalite letárgica. Mas não foi só esse material, esse capítulo do Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, e antes disso, né, o livro Tempo de Despertar, que deu origem a interpretações no cinema. Nós temos pelo menos 2 outros casos, né, que é o filme À Primeira Vista, que é baseado num capítulo do Antropólogo em Marte, e a música Nunca Parou, que é baseado em um capítulo do Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Então, a facilidade com a qual o Oliver Sacks traduziu conhecimento científico e conhecimento clínico, a forma como ele descrevia os casos era tão interessante, né, que ela inspirou, né, outras iniciativas que transformaram os livros dele, os casos dele, em interpretações artísticas muito reconhecidas, né, muito aclamadas aí pelo público geral. Alguns pontos, eu selecionei 3 partes aqui da introdução da primeira parte e também do prefácio, que vão dar um pouco do tom do que a gente vai ver nesse livro. O Oliver Sacks, ele critica absurdamente a comunidade de neurologia e neuropsicologia da época, que adotava uma forma mais mecanicista, digamos, como ele afirma, né? Uma forma menos natural, muito objetiva, de descrição de pacientes, muitos dos quais são descritos fora do seu contexto natural. E ele critica muito isso, ele fala que quando você faz isso, você perde muito a essência do caso. Então, vamos pegar essas 3 frases aqui, que eu acho que são emblemáticas e nos ajudam a entender tudo que vem pela frente. Primeiro, ele fala aqui da maneira como os casos são descritos, né, nos periódicos científicos, no mundo acadêmico. Muitas vezes, o sujeito ele é totalmente abandonado em prol de terminologias mais referentes à doença. Então, o paciente ele é substituído, né, o sujeito ele é substituído pelo nome do quadro clínico dele. Então, o sujeito, ele, ao invés de ser caracterizado
a partir da sua subjetividade, da sua experiência, né, ele é caracterizado a partir do nome daquilo que ele tem. Então, o indivíduo ele é referido como trissômico, albino, sexo masculino, 21 anos. E é interessante que, por mais que ele defenda esse argumento, eu acho que é muito bacana você colocar isso também. Eu, particularmente, acho que as duas coisas são extremamente válidas. Eu acho que a ciência ela também se constrói de relatos muito objetivos, e graças a esses relatos muito objetivos, a gente teve avanços inegáveis. Eu acho que a gente não pode prescindir deles, embora a gente também tenha espaço para essas descrições mais naturalísticas, baseadas nisso que a gente vai definir daqui a pouquinho como ciência romântica, né? Uma outra frase, né, que eu acho muito legal, que também nos mostra o que vem pela frente na descrição dos casos, é uma preocupação com a relação entre o paciente e o acometimento clínico, né? Quem é aquela pessoa que tem uma agnosia visual? Quem é aquela pessoa que tem uma síndrome de Korsakoff? Quem é aquela criança que tem uma deficiência intelectual e uma habilidade super expressa, né? Uma síndrome de Savant? Em qual contexto que aquilo aparece? Como a pessoa se adapta do ponto de vista funcional às manifestações neurológicas dos quadros que são descritos. Então, ele destaca a importância, né, de se contar a história, destacando não só o que a pessoa tem, mas quem tem aquele quadro clínico e como as adaptações se adequam àquele indivíduo que tem peculiaridades, que tem características que vão muito além dos aspectos clínicos descritos. Então, essas três passagens da introdução, elas vão nos ajudar a entender como cada um dos 24 capítulos, né, vão nos referir aos casos clínicos que são ali apresentados. Eu indico fortemente a leitura dos livros do Sachs. É interessante que o Sachs ele tem, né, um estilo muito biográfico, muito autobiográfico, inclusive, ele se coloca na maioria dos livros, ele descreve as experiências dele, desde enxaqueca, né, até o último livro, né, o livro totalmente biográfico, sempre em movimento, e outras publicações, né, como Gratidão, que também tem um tom bem biográfico, autobiográfico, né, mas mesmo no caso do homem que confundiu a sua mulher com o chapéu, embora ele descreva, né, 24 casos que são extremamente interessantes, ele fala muito da experiência dele enquanto neurologista tendo atendido esses casos. Fala muito assim das dificuldades, dos desafios, eventualmente de algumas coisas que ele não faria posteriormente. Então ele tem sempre esse componente mais biográfico. Eu indico fortemente a leitura dos livros dele. Eu acho que são bem interessantes e podem, de alguma forma, contribuir muito para a formação de vocês que têm interesse em neuropsicologia. Agora, uma coisa que é muito importante, e que eu tenho batido muito nessa tecla, quem é meu aluno no laboratório, em cursos dos mais diversos, na formação continuada, uma tecla que eu bato é o seguinte: o Sachs é brilhante, é genial, mas a gente não... Eu sou totalmente contrário a ter indivíduos aí que são saquianos, por exemplo, são adeptos, discípulos, e acham que tudo ou qualquer coisa que o Oliver Sacks escreveu, mesmo sendo coisas de 1970, 1985 e assim por diante, são coisas atuais, devem ser seguidas à risca. E é o meu convite para vocês, para a discussão desse livro, ele tem, inclusive, esse propósito. Vamos tentar ver na literatura o que se sabe hoje, por exemplo, sobre prosopagnosia, do ponto de vista de correlação anátomo-clínica, do ponto de vista de modelos neuropsicológicos. Eu acho que uma forma legal de conduzir esse clube do livro é justamente tentar pegar esses capítulos e fazer uma atualização crítica, respeitando, né, foi escrito em 1985, é claro que muita água passou por debaixo da ponte, mas a gente não pode ler um livro de 85 achando que a ciência parou ali. Então, acho muito importante a gente ter esse cuidado. Eu acho que é muito importante a gente fazer dessa forma, ok? Bom, continuando aqui, né? Então, aqui, para quem quiser realmente aprofundar ainda mais no final de semana, ao invés de ver série lá na Netflix,
tem esses 3 livros, esses 3 filmes aqui, né, que são baseados em casos do Oliver Sacks. O Tempo de Despertar, sem dúvida, é o melhor deles, recomendo fortemente para quem não assistiu, baseado no livro dele, né, Awakenings, né, traduzido como Tempo de Despertar. Esse outro livro, né, A Música Nunca Parou, é um filme também muito legal, baseado em um dos capítulos que a gente vai ver do homem que confundiu sua mulher com o chapéu. E esse outro, à primeira vista, lá com o Val Kilmer, eu acho esse filme, eu não gostei muito, não. Achei ele meio mal feito, meio ruim. O capítulo é infinitamente melhor, é um capítulo do livro Antropólogo em Marte, ok? Então, eu penso que quem quiser ler um pouquinho, entender um pouco mais sobre as formulações do Sacks, esses 3 filmes, eles podem dar uma noção bem bacana, nos dar uma ideia bem legal sobre os casos clínicos que ele relatou, ok? E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre o estado da arte, né, do que tinha nessa época em termos de conhecimento. A gente está falando aí, né, de casos que o Oliver Sacks atendeu entre meados da década de 60 e 70 e publicou em 1985, mas são casos que ele já havia visto há bastante tempo, né? Muitos desses casos. E aí a gente está vivendo, nesse momento, né, um avanço muito grande na farmacologia aplicada ao sistema nervoso. Ao mesmo tempo, nós temos aí, né, um avanço muito grande nas tecnologias de imagem, nas tecnologias investigativas. A gente está falando, nesse momento, aí, de um avanço muito grande na psicologia enquanto ciência. A gente está aí, né, no auge da revolução cognitiva. Os neuropsicólogos cognitivos da década de 80, aí, como Tim Challies, o Badley, né, estão publicando aí trabalhos monumentais. Então, neste momento, a gente tem uma série de avanços que possibilitaram a popularização da neurociência e um aumento considerável de pessoas se dedicando a essa área, ok? O Oliver Sacks, ele foi muito influenciado por Luria, né? É interessante que muitos, né, dos neurologistas, neuropsicólogos, nessa época, eles tinham uma orientação mais nomotética, mais voltada, né, para uma quantificação, e o Oliver Sacks, um pouco diferente, ele vai se encantar pela obra de um dos caras mais brilhantes também desse período, que era o Luria. E tem 2 livros do Luria que ele vai citar recorrentemente ao longo do Homem que Confundiu a Sua Mulher com o Chapéu, que é A Mente do Mnemonista, que é um cara, né, que tinha uma hipermnésia, uma memória fabulosa, que foi um livro escrito pelo Luria, e a história de um caso clínico que foi muito bem descrito pelo Luria, né, o Zazetsky, nesse livro, né, O Homem com o Seu Mundo Destruído, Seu Mundo Destroçado. Né? E esses 2 livros do Luria, eles se parecem muito do ponto de vista de narrativa com a forma como Sacks escreve. E o Luria foi um dos grandes defensores de se contar os casos clínicos pegando a essência do dia a dia do paciente, o seu sofrimento, a sua relação com a doença, as suas adaptações, como que o paciente desenvolvia meios para poder manter, né, a sua identidade, a sua qualidade de vida. E o Luria sempre se prendia a esse tipo de meio na descrição dos casos, o que ele chamou de ciência romântica. Na verdade, esse termo não é do Luria, mas ele advogava muito, né, a favor dessa ciência romântica, em contraposição a uma ciência clássica, mais impessoal, mais objetiva na descrição dos casos clínicos. Então, vocês vão ver muito, né, que na descrição que o Sacks faz, e quem tiver interesse depois de ler os livros do Luria, esses 2 livros são maravilhosos, vocês vão ver que existe muito uma perspectiva mais ecológica, mais naturalista, e uma ênfase muito grande, não só na descrição dos sintomas. Então, se você pegar, por exemplo, o primeiro capítulo do Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, vocês vão ver lá que o Oliver Sacks descreve vários sintomas, por exemplo, de negligência unilateral, ele descreve alguns sintomas de simultânea agnosia, ele descreve alguns sintomas, né, de agnosia visual, e ele se refere a isso ao longo do primeiro capítulo, mas
muito, assim, em várias ocasiões em que ele poderia se referir a uma dessas condições clínicas, por exemplo, né, negligência unilateral ou simultânea agnosia, ele simplesmente descreve o sintoma, como o paciente expressava isso, mas ele nem refere a essas condições clínicas. E essa é uma das coisas que a gente vai fazer na leitura dos casos. A gente vai buscar esse meio do caminho. Então, vamos tentar identificar na sintomatologia dos pacientes quais condições que poderiam, do ponto de vista neuropsicológico, explicar aquela sintomatologia. Depois, ao final, eu vou mostrar para vocês um quadrinho, né, que eu vou sugerir, vou indicar para vocês, para uso na leitura desse livro. Ok? Que mais aqui? Assim, né? Então, ele via essa necessidade de relacionar os sintomas com a adaptação de cada um dos pacientes. Uma coisa muito interessante, né, é o encantamento que ele tem pelo Lúria. Ele chegou a trocar cartas com Lúria durante bastante tempo, entre 1973 e 1977, eles trocaram correspondências com muita frequência. Tudo começou com o Oliver Sacks escrevendo a resenha do livro lá do Homem com Seu Mundo Destruído. O Lúria lê a resenha e manda uma carta para o Oliver Sacks, e eles começam um diálogo que foi altamente produtivo aí durante, né, de 1973 a 1977, quando o Lúria morreu. E o Oliver Sacks várias vezes faz menções muito carinhosas ao Lúria, não só nesse livro, mas em entrevistas. Eu vou deixar para vocês um link em que ele conta um pouco numa entrevista, um pouco dessa relação dele com o Lúria. Embora ele nunca tenha encontrado com o Lúria, ele sempre considerou o Lúria como uma espécie de um mentor, né, e que vai influenciar bastante a obra dele. E aí, pessoal, quem é meu aluno também sabe, né, que eu acho o Lúria o máximo, eu acho que a gente tem uma dívida de gratidão imensa com as contribuições que ele deu. Mas, novamente, eu acho que a gente tem que estudar a história como história. As contribuições do Lúria são inegáveis e ele mudou muito da nossa forma de fazer neuropsicologia. Mas eu acho que fazer uma neuropsicologia luriana, estritamente luriana, baseada estritamente no que ele falou, talvez, na minha humilde opinião, não seja o caminho. Assim como fazer exatamente, né, como se fazia em 1985, quando o livro foi publicado, também não é, na minha opinião, a forma mais apropriada de se fazer. Mas a gente tem que ler com muito carinho esses grandes marcos da história e considerá-los, né, à luz do conhecimento produzido na atualidade. Então, acho que é importante, a gente sempre nesse livro vai ter menções a Lúria, é um dos nomes mais mencionados, e é muito interessante vocês entenderem o motivo disso. O Sacks tinha o Lúria como um mentor, né, uma pessoa que tinha uma influência absurda na forma do Sacks pensar a neuropsicologia. Inclusive, o Oliver Sacks, no primeiro capítulo, ele chega a mencionar que o Lúria é o pai da neuropsicologia. Esse é um ponto que eu discordo frontalmente, né? Eu acho que o Lúria foi um dos grandes nomes da história da neuropsicologia, um dos principais. Mas, assim como o Anakin Skywalker, a neuropsicologia não tem um pai, né? A neuropsicologia ela é resultado das contribuições aí de dezenas e dezenas de nomes da psicologia, da neurologia, das neurociências como um todo, e acho que até certo ponto, um exagero considerar que o Lúria é o pai da neuropsicologia. O termo neuropsicologia, a primeira vez que ele foi utilizado foi por William Osler, em 1904 e 1911, num tratado de clínica médica. Então, assim, claro que o Lúria é decisivo, claro que toda a escola soviética é decisiva, é extremamente importante, mas a gente tem que também dar o mérito para N outras, né, fontes de informação que são extremamente úteis, né, para a gente estudar a neuropsicologia. O livro é dividido em 4 partes, e acho que essa sacada do Sacks em dividir o livro em 4 partes, dessa forma como ele fez, é sensacional. Principalmente a separação aqui entre as partes, né, 1 e 2, que são as perdas e os excessos. A gente geralmente estuda os casos clínicos
pensando nas grandes síndromes, a partir das perdas. Então, a gente, como o próprio Luria coloca, como o próprio Sachs coloca no capítulo, na introdução da primeira parte, ele fala, né, que uma das palavras mais queridas, mais usadas em neurologia é deficiência, déficit, né? E, de fato, a gente tem muito essa perspectiva de verificar o que foi perdido após um comprometimento neurológico, seja ele do desenvolvimento ou adquirido. Mas no capítulo 2 ele fala dos excessos, que são as superproduções, as exacerbações, como acontece, por exemplo, né, nos casos de Tourette, nos casos, né, de exacerbação comportamental. Ele tem um caso muito interessante de neurosífilis, em que a pessoa ela fica hiperafetiva. Então, muitas vezes, os excessos provocados por alterações no sistema nervoso, eles também são altamente prejudiciais. Ele vai separar isso, né, em duas partes do livro, que são as partes 1, perdas, e a parte 2, excessos. As duas outras partes, né, são partes em que ele vai descrever alguns casos de alteração da consciência, de alteração da percepção de tempo e espaço, na parte aí de transportes, e na última parte ele vai descrever alguns casos de indivíduos com deficiência intelectual, e alguns desses indivíduos tem, além da deficiência intelectual, alguma área de grande habilidade, que são chamados casos, né, de Savant, né, da síndrome de Savant. O que acontece é que esse último capítulo nos chama muita atenção para a necessidade da gente tentar entender a deficiência intelectual numa perspectiva de também alterações modulares. Quando a gente na clínica, né, fala de deficiência intelectual, a gente geralmente trata como sendo uma coisa só. São indivíduos que têm um rebaixamento global de inteligência e as intervenções vão ser basicamente as mesmas. E o que ele chama a atenção é que, mesmo dentro de um quadro que muitas vezes recebe o mesmo nome, embora tenha etiologias muito diferentes, a gente vê necessidades muito especiais, habilidades preservadas muito específicas, muito peculiares, e toda a dedicação que se deve fazer à clínica da deficiência intelectual deve levar em consideração a avaliação e a consideração sobre essas peculiaridades. Uma coisa muito importante, tenho falado isso mais recentemente, é que a gente tem tido avanços muito grandes em relação aos direitos dos nossos pacientes, principalmente em casos de espectro autista e casos de TDAH e transtorno de aprendizagem. Mas a gente andou muito pouco em relação a algumas condições clínicas, né? Deficiência intelectual, eu acho que nós tivemos avanços consideráveis, mas ainda falta muito, né, para a gente realmente contemplar esses indivíduos do ponto de vista de uma avaliação mais peculiar, mais individualizada, em que a gente realmente trate as intervenções de uma maneira mais eficiente, né? E os outros casos que eu tenho defendido muito a importância da gente começar a olhar com bastante carinho são de comportamentos mais externalizantes, como transtorno de oposição desafiante e transtorno de conduta. Eu acho que a gente faz muito pouco por casos dessa natureza. O Sachs ele não vai falar de transtorno de conduta, de transtorno de oposição, ele vai falar nesse último capítulo aqui sobre deficiência intelectual. As descrições são bastante interessantes. O capítulo final é de um caso de autismo, e a gente tem que lembrar que na época em que ele escreveu sobre esse caso de autismo, a gente está com léguas, quilômetros e quilômetros de distância do que a gente hoje considera como espectro autista. Então, ele vai falar de um caso de um autismo associado a uma deficiência intelectual, de um cara que tinha uma super habilidade para desenho, e ele vai falar numa perspectiva do que se chamava de autismo, né, nessa época, que eram os casos mais semelhantes a que o Leo Kanner havia descrito na década de 40. Ok? Então, o livro ele tem essas 4 divisões. São 24 casos clínicos, ok? A maioria deles foram avaliados, né, pelo próprio Sachs.
ele vai focar muito menos na classificação em termos de grandes síndromes, embora ele use recorrentemente termos como amnésia, agnosia e assim por diante. Muitas vezes o foco dele vai ser na descrição dos sintomas e como os pacientes vivenciavam isso do ponto de vista de prejuízos e adaptação. Então, as consequências funcionais dessas dificuldades apresentadas eram um foco do Sachs na descrição dos casos clínicos. O que a gente vai fazer, como eu já disse para vocês, é tentar atualizar um pouquinho, né, ver o que hoje a gente sabe sobre casos semelhantes. Então, vai ser uma das nossas principais dos principais pontos aí do funcionamento do nosso Clube do Livro. E aí, no grupo de WhatsApp, eu vou mandar para vocês material que a gente está produzindo para o grupo do livro, para o Clube do Livro, e também indicações de leituras complementares. Eu já vou mandar para vocês hoje, no grupo de WhatsApp, um primeiro handout aí desse encontro, em que vai ter uma série de links, né, para entrevistas, uma série de sugestões de leituras, mas para os próximos, essas sugestões elas vão ser mais na forma de artigos científicos que tratam dos temas discutidos nesses casos clínicos. Então, só para a gente ter uma ideia, a primeira parte, que eu particularmente acho a parte mais rica desse livro, ele vai descrever casos de grandes síndromes neurológicas, neuropsicológicas, e os temas abordados nessa primeira parte são a agnosia visual, uma agnosia visual grave, né, que dá o título do livro, né, do homem que confundiu sua mulher com chapéu. Síndrome de Korsakoff, você tem uma paciente, né, do capítulo 3, que é a dama sem corpo, uma mulher que perde a propriocepção, então alteração sensorial na propriocepção. Você tem, né, alterações também da percepção do próprio corpo, na somatognosia, uma gnosia do desenvolvimento. Ele vai falar de membros fantasmas, e é interessante que nessa época, né, eram casos muito pouco estudados. Hoje a gente tem vários estudos belíssimos sobre membros fantasmas, mas naquela época era uma coisa que era muito bizarra, né, muito peculiar. Casos de Parkinson, de hemionegligência, de negligência unilateral, e ao final ele tem, né, no capítulo Discurso do Presidente, ele tem o relato de um grupo de pacientes com afasia global. São capítulos muito breves, em que ele vai chamar a atenção para pontos, né, específicos desses casos, e a gente então vai ter oportunidade de discutir essas patologias, esses conceitos, tendo como exemplo os protagonistas desses casos clínicos. Segunda parte, em excesso, a parte de excessos, a gente tem ali a descrição de de 2 pacientes com síndrome de Tourette. O primeiro e o último capítulo, né, são casos que variam em termos de gravidade. O último caso é um caso de extrema gravidade. Você tem também um outro caso de síndrome de Korsakoff com um estágio diferente de doença. Então, esse paciente ele é um pouquinho diferente da parte do capítulo 1. Você tem uma descrição de uma paciente com neurosífilis e também de um paciente com síndrome frontal. Então, seriam pacientes que, de alguma forma, tiveram uma exacerbação de algum componente do comportamento, da cognição, e isso também gerou disfuncionalidade, gerou prejuízo. Na parte 3, a gente tem uma parte que é bem interessante, porque vai mostrar uma série de alterações de consciência, de tempo e espaço, a forma como o indivíduo ele perde e recupera a memória após danos, né, encefálicos. Ele vai pegar um caso, o segundo caso dessa parte é de uma paciente que tem uma hipernostalgia, provavelmente induzida pelo tratamento com L-Dopa, e essa paciente é uma das pacientes do Tempo de Despertar. Né? A senhora Rose, ela é uma das pacientes descritas em Tempo de Despertar. Você tem uma paciente que, em estado terminal, ela desenvolve um estado onírico persistente, em que ela tem, né, esse capítulo chama Passagem para a Índia, então ela tem uma série de sonhos vívidos, sonhos lúcidos sobre a Índia, que é da onde ela tinha vindo, né? Um paciente que desenvolve, pelo menos temporariamente, uma hipersensibilidade olfativa, um caso dramático de um paciente que teve um blackout amnésico
e posteriormente ele recobra a memória após um traumatismo crânioencefálico, só que essa memória que ele recobra é de como ele assassinou a namorada dele, então é um caso que atormentou esse paciente por muito tempo. E, por fim, ele vai relatar a aura de enxaqueca de uma freira que foi descrita, né, ao longo da história, na Idade Média, e ele vai fazer uma releitura das visões que ela tinha à luz do conhecimento da época sobre enxaqueca. E na última parte, são 4 casos. Um primeiro caso, né, de deficiência intelectual grave, 2 casos de deficiência intelectual com uma superabilidade preservada e um último caso de autismo. Então, são esses 24 casos que a gente vai discutir ao longo dos nossos encontros. Em termos de cronograma, hoje a apresentação, eu vou mostrar um pouquinho de como que a gente vai funcionar, mas as nossas discussões elas vão ocorrer aos sábados pela manhã. A primeira discussão vai acontecer no dia 17 de junho, depois a gente vai ter uma discussão no dia 15 e no dia 29 de julho. Então, são mais 3 encontros, em cada um dos 3 encontros a gente tem esse cronograma de leitura. No primeiro, a gente vai falar da parte 1 do livro, que é a parte maior. No terceiro encontro, a gente vai discutir a parte 2 e vamos começar a parte 3. E no encontro 4, a gente vai terminar a parte 3 e discutir aí o mundo do simples, ok? E aí, como que a gente vai estudar os casos? Eu fiz um roteirinho que eu vou jogar no grupo de WhatsApp, em que a gente vai fazer meio que uma descrição clínica com história da doença atual, motivo da consulta, evolução da doença, características do paciente, mas sempre focando nessas coisas aqui. Quem é o paciente, quais são os principais sintomas que ele apresenta, quais são os prejuízos funcionais, e aí a grande pegada do Sachs, né, que é como que esse paciente, a despeito desses prejuízos, quais são as adaptações que ele gera, como é que ele consegue, de alguma forma, aumentar a funcionalidade dele, reajustando o comportamento a partir do momento pós-lesão. Então, esse aí vai ser o formato nosso de funcionamento. E aí, já vou deixar para vocês o material daqui a pouquinho lá no grupo de WhatsApp, e eu estou aí à disposição de vocês para dúvidas sobre como a gente vai funcionar, tá? Então, estou vendo aqui vários boa noites. Ficou sem áudio. Se ficou sem áudio agora que eu vi, então vocês me ouviram, não ouviram nada, né? Alguém falou que o áudio estava normal. Ok, a Tati está falando também que o primeiro contato dela foi com esse livro. Ok. Tá. O Antropólogo em Marte. Ok, Glaucio, esse livro é maravilhoso, sugiro também a leitura no Antropólogo em Marte, são vários capítulos, ele tem uma linha muito parecida com essa do homem que confundiu sua mulher com o chapéu. A Ilha dos Daltônicos, excelente, Alessandro, é um outro livro maravilhoso dele. O Ricardo, tudo bem, Ricardo? Estou devendo para ele uma resposta lá de uma dúvida que ele falou sobre o podcast dele. O podcast dele é maravilhoso, sugiro que vocês escutem. O Ricardo é um grande neuropsicólogo. Ok, novamente. Sobre ficar gravado, a gente não vai deixar gravado no YouTube, né? É um combinado com a formação continuada, que a versão gravada ela entra para a formação continuada, então eu sugiro que vocês participem ao vivo. Bia, minha grande amiga Beatriz Bittencourt, sou fã, melhor terapeuta ocupacional do mundo. Ok, beleza. A Temple Garden também é um caso interessante, né, do Antropólogo em Marte. Ok, perfeito. Ok, eu acho que não teve nenhuma dúvida. Não, em relação ao WhatsApp, pessoal, o Lucas pode passar para a gente aqui o QR Code para o pessoal que não entrou ainda entrar. Tem como colocar aqui, Lucas? O Lucas falou que está na tela, né? E que tem no link aqui
no chat também tem o QR Code. Quem não entrou no link, né, tiver interesse de entrar no grupo para receber o material, ficamos à disposição. Ok? Pessoal, eu acho que então a apresentação é essa, a apresentação do nosso projeto é esse. Espero que a gente consiga aí fazer um bom estudo, né, desse livro. Ok? Acho que não tem mais nenhuma dúvida. O Lucas colocou aqui o convite para o grupo de WhatsApp. Já. E por favor, eu peço que vocês mandem todos os comentários, as dúvidas lá no grupo, para a gente preparar e também responder as dúvidas, usar os comentários para a preparação da nossa discussão. Ok? Arielle, os slides, eu vou fazer melhor do que isso. Eu estou preparando um material, uns folhetos, né, que tem mais informações do que os slides. Então, vocês vão receber material bacana lá, tá? Isso, se não puder participar no sábado, o aluno da formação ele vai poder ver na formação, ok? Vai ter algum tipo de frequência? Como assim? Não entendi. Lista de frequência? Não vamos ter lista. Acho que não. Acho que não vai ter isso, não. Tá? Ok? Então ficamos assim. Desejo uma excelente noite a vocês e que a gente encontre aí no grupo e até a próxima aula. Beleza, então.